Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 9º episódio da Maratona Pré-Semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona eu falo sobre estratégias na sua jornada para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o tema de hoje é como ajudar quando o alcoolista estiver aceitando ajuda. Às vezes, e vai chegar um ponto, talvez já tenha chego esse ponto em algum momento, para você que convive com o alcoolista que você ama, em que ele aceita ajuda. Boa parte do tempo, tem muita gente que me manda mensagem dizendo, olha, como é que eu faço para que esse alcoolista que eu amo queira parar de beber? Como é que eu faço para que ele aceite um tratamento? Como é que eu faço para que ele aceite de bom grado essa ajuda que eu gostaria de oferecer para ele parar de beber? Mas aí existem momentos em que ele aceita ajuda. E hoje eu vou falar sobre o que fazer quando ele aceitar ajuda. E mais que isso, eu vou te ajudar a reconhecer quanto e como ele vai mostrar que está aceitando a sua ajuda. Certo? E formas de ajudar. E algumas armadilhas, porque acho que se você já me acompanha há um pouco mais de tempo, você já deve ter percebido. Senão você ainda vai perceber que ajudar o alcoolista a parar de beber é uma arte, é algo que exige algum preparo, exige você saber um pouco sobre como funciona o alcoolismo, para que você justamente não se machuque no processo, para que você realmente também tenha resultados naquilo que você está fazendo. Então, de fato, hoje é isso que eu vou falar, sobre isso que eu vou falar. Então, assim, ajudar na recuperação do alcoolista não precisa fazer mal a você. E não vai fazer mal a você se você souber dosar a forma de ajudar. E também ajudar da forma certa. Cuidado, a primeira coisa que eu quero dizer é cuidado para você não medir a motivação do alcoolista em parar de beber da forma errada. Muitas vezes nós acreditamos, e você talvez acredite também, que a motivação está no discurso da pessoa. Se o alcoolista está reclamando que a vida está ruim, ou se ele está dizendo que ele quer parar de beber, ou se ele parece ou não estar angustiado com a situação que ele está vivendo. Mas isso pode ser muito enganoso. Isso pode ser muito enganoso, tanto quando ele fala que quer parar de beber e quer ajuda, quanto o contrário. Tanto quando o alcoolista diz que não quer saber de ajuda, que ele não quer parar de beber, que ele gosta de beber. Então, o discurso, a conversa, o que o alcoolista fala pode ser muito enganoso, ele próprio, por várias razões. Mas o que mostra realmente se ele está motivado ou não, são as atitudes. As atitudes da pessoa. A gente tem que aprender, você precisa aprender a ouvir mais o que a pessoa faz do que o que a pessoa fala. E que coisas a pessoa pode fazer que vão mostrar que ela está motivada, que ela está desejando parar de beber. Por exemplo, se ela está seguindo combinados, está seguindo, por exemplo, está fazendo um tratamento médico, ou está psicológico, ou está num grupo de ajuda mútua, se ele está seguindo combinados, ou até mesmo combinados com você, seguindo combinados que vocês têm, olha, vamos combinar que você vai começar a ir num grupo de ajuda mútua, ele vai no grupo de ajuda mútua de verdade. Agora, se ele não segue nenhum combinado e nenhuma mudança do comportamento dele, aí é mais difícil de entender, aí não é um sinal de que ele está realmente motivado. Só falar que está achando ruim, só falar que gostaria de mudar não aparece tanto. Agora, ele pode não aceitar os seus combinados e mesmo assim estar querendo parar de beber. Pode ser que a sua estratégia não seja igual à estratégia que ele quer para essa mudança. E é importante alinhar isso, para que você não acabe gastando seu tempo, sua energia, para que no final das contas as pessoas acabam fazendo isso. Não sei se você já percebeu. As pessoas concordam, talvez você e o alcoolista concordem que as coisas precisam mudar e vocês têm esse objetivo em comum. Mas às vezes você pode se perder um pouco no meio da estratégia da coisa. Talvez não concordem ainda com a forma de conquistar esses objetivos. E isso pode ser só uma parte do processo que não precisa ser não é um problema necessariamente. Tá? E agora eu quero te alertar sobre a primeira armadilha. É importante calibrar as expectativas. Tem gente que acaba acreditando o seguinte, olha, meu familiar ele parou de beber, ele começou a buscar ajuda para parar de beber, ele, sei lá, internou.
e agora o problema está resolvido. Agora está tudo certo, não preciso mais pensar nisso. Isso é uma expectativa ingênua. E uma expectativa ingênua vai te trazer o quê? Vai te trazer frustração, vai fazer com que você tenha uma atitude também ingênua. Agora, é preciso equilibrar. Você reconhecer que, olha, o começo da jornada não está tudo resolvido, mas ao mesmo tempo você reconhecer avanços. Né? Reconhecer avanços que estão acontecendo. Olha, a coisa era muito pior alguns meses atrás, agora já existem avanços, já existem movimentos, já existem comportamentos do alcoolista que mostram que ele está fazendo diferente, já está caminhando para um lugar diferente. Então precisa ter um equilíbrio entre o medo, pavor, assim, meu Deus, olha, ele resolveu começar a diminuir o tanto que ele bebe. Olha, isso não é o ideal, mas isso é um movimento, percebe? É um movimento de interesse dele. Então, talvez ele já comece a mostrar alguns movimentos. Talvez o objetivo lá no final acabe sendo o mesmo. Mas a estratégia dele não está tão interessante. Então, é interessante trocar o medo pelo respeito. Porque com o respeito, né, eu tenho respeito pela doença do alcoolismo, tenho respeito pelo problema que está acontecendo. Então, eu levo isso a sério. Eu não vou ignorar, eu não vou ser ingênuo, mas eu também... E portanto, eu vou entender melhor como é que isso funciona, eu vou também ficar atento ou atenta à forma com a qual eu vou reagindo e lidando com isso. E assim, dicas gerais, eu vou dar várias dicas gerais e práticas hoje, mas uma delas é a seguinte, que é muito comum. Você precisa, você não é obrigado a ter, mas eu acredito que você precisa de paciência no começo, para não querer resolver todos os conflitos gerados pelo alcoolismo de uma vez só. Por exemplo, a pessoa bebia pra caramba, bebia durante muitos anos, e daí essa pessoa vai começar a parar de beber e vai se dedicar a isso. Se o alcoolismo é sério, severo, ele vai precisar priorizar o tratamento e a sobriedade nesses primeiros momentos. Então não queira resolver tudo de uma vez só, na mesma semana já quer que ele volte a trabalhar, parou de beber e ele não trabalhava, agora já quero que ele trabalhe, já quero que ele faça uma série de coisas que ele não fazia antes, já quero encher ele de outras mudanças, ele fumava também, eu quero que ele pare de fumar agora porque fumar faz mal. Ok, é importante chegar lá e mudar tudo isso, mas é importante nesse momento inicial priorizar o tratamento na vida dele. Né? E essa é uma colaboração que você faz, que é uma semeadura, você semeia isso e depois as outras coisas vão se resolvendo. Na psiquiatria isso já é muito claro, né? Entre os profissionais que lidam com isso, que nenhum problema é mais importante do que a dependência do álcool. Nada funciona, por exemplo, a pessoa procura um tratamento porque ela quer melhorar outras questões da vida dela, ela quer melhorar o desempenho no trabalho, quer melhorar o humor. Enquanto não se resolver a parte do álcool, o resto tende a não se resolver. Porque o alcoolismo é um problema maior, Então precisa resolver o alcoolismo. Mesmo que vá lidar com outras coisas ao mesmo tempo, o alcoolismo é sempre a prioridade na cabeça de quem entende como lidar com isso. Então é legal que seja isso na sua cabeça, tenha isso na sua cabeça também. Que o alcoolismo não é um problema pequeno, ele é o maior de todos. Se uma família tem um problema de alcoolismo, provavelmente, até que se prove o contrário, esse é provavelmente o maior dos problemas que se tem. Então, resolvendo esse, o resto, muitas vezes, e é o que acontece na média, resolvendo esse, várias outras coisas vão podendo ser conquistadas e daí vai melhorando em efeito dominó, porque o mais desafiador, que é o alcoolismo, vai ser lidado como uma prioridade. E o foco número 1, então, é a sobriedade, certo? Um passo de cada vez e se chega longe. Né? Claro, pode ser que várias mudanças são necessárias, mas segura a onda que isso vai valer a pena para você. Agora, sinais de que ele está aceitando ajuda. Tá? Quais sinais, então, teria que essa pessoa está aceitando ajuda? Aí é importante você ficar atenta, por exemplo, a alguns sinais indiretos, do tipo, essa pessoa está mais aberta a falar sobre os problemas. Está mais aberta a conversar, está mais aberta a ouvir opiniões, está mais aberta a ter ideias e realmente abrir o diálogo para falar sobre isso com você. Né? Essa pessoa pode estar aceitando ajuda de outra pessoa e não sua também. Ou ela pode estar aceitando ajuda sua. Não é que ele está ou não está aceitando ajuda. Percebe?
Então, essa pessoa pode procurar, por exemplo, alguns alcoolistas têm muita vergonha, o medo ou receio de conversar com a família, mas daqui a pouco alguma outra pessoa, algum profissional, alguma outra pessoa possa ser a pessoa para a qual o alcoolista vá pedir ajuda ou vá conversar e receber essa ajuda. E não precisa dizer, olha, eu quero ajuda, mas ele só meramente ele começar a ter mais abertura e mais receptividade para diálogo sobre mudança, já são sinais de que, olha, tá aceitando mais ajuda. E não necessariamente o alcoolista precisa obrigatoriamente aceitar ajuda ou aceitar a sua ajuda para ele conseguir parar de beber. Vitor, mas como assim? O alcoolismo não é sério? Ele não precisa de ajuda para parar de beber? Não é uma lei universal. Então a gente tem que cuidar com esses extremos. É mais interessante, é mais fácil a vida de qualquer um quando recebe ajuda? Para qualquer área. Mas não é obrigatório. Porque o alcoolista pode estar dando sinais que ele já está andando no caminho de parar de beber. Reconhecendo que precisa parar de beber. Não necessariamente admitindo que é um alcoólatra. Isso é muito importante porque é um mito muito comum. O primeiro passo é admitir que é um alcoólatra. Não. O primeiro passo é ele começar a reconhecer para si, de alguma forma, que ele precisa de algum tipo de mudança. Bom, um clique que dá ali. Isso já começou a acontecer uma coisa lá dentro da cabeça dele, que vai crescendo. Então, conforme ele vai tendo ações diferentes que mostrem interesse na mudança, isso já é alguma coisa, já é maior que zero, já é maior que nada. Agora, isso é diferente de varrer o problema para baixo do tapete. Né? Às vezes o alcoolista, e é importante ficar claro isso, poxa, ele começou, agora eu não vejo mais ele bebendo, tá? Eu não vejo mais ele bebendo. Pode ser que ele está escondendo de você que está bebendo. Não porque ele é um mentiroso, não porque ele te odeia, não porque ele não se importa com você. Imagina comigo o seguinte, tá? É importante você fazer esse exercício de imaginar isso. Se você tá tendo um comportamento que você não acha problemático, mas as pessoas ao redor te pressionam muito para você mudar esse comportamento. E aquele comportamento que você não acha problemático é um comportamento que te demanda, ele exige, você sente desejo de ter aquele comportamento. Para você está tudo certo. Na sua cabeça não está claro que você precisa mudar. É um mecanismo natural que pode ou não, claro, para algumas pessoas, para outras não, mas enfim, não cabe julgar, mas existe uma lógica por trás de o alcoolista esconder às vezes que está bebendo. Então é importante você ficar atento a isso. Esconder que está bebendo, né? Por exemplo, ele pode beber escondido de você. Ele bebia sempre na sua presença e não estava nem aí. De repente começou a esconder de você. Isso pode ser um primeiro sinal bom. Aí tem gente que vai ficar de cabelo em pé. Como assim um sinal bom? Ele está escondendo que está bebendo, isso é horroroso. Calma, não vamos pegar o extremo da coisa. Isso pode ser um primeiro sinal de que ele está disposto a ceder um pouco mais, mesmo que ainda não seja de um jeito bom. E claro, tem outro extremo. Quando a mentira pode ser uma forma de que o alcoolista aprendeu, não pelo alcoolismo, mas pela personalidade, pela forma dele lidar com as coisas. Pode ser que ele mente muito para muitas coisas. Né? Uma forma que ele pode mentir para realmente poder continuar bebendo como se nada tivesse acontecido, para provar até para os outros que ele não tem problema com álcool. Então, cuida para não levar para o pessoal, não fica ingênua em relação ao alcoolista querer mudar também. Só isso que eu quero dizer. Mas quando eu falo não leva para o lado pessoal, além de ser uma questão isso, né, mais exata, mais precisa em relação ao que está acontecendo, né, tem um outro problema nisso. Quando você gera, e eu sei que a angústia que você sente de ver o seu familiar bebendo, principalmente nas crises, né? Principalmente nas crises, pode ser que seja muito grande, o desejo que você tenha que a mudança ocorra seja muito grande. Isso pode fazer você começar a querer exercer uma pressão externa muito grande para que ele pare de beber. E quando você gera uma pressão muito grande para que ele comece a parar de beber, isso cria um risco muito grande que exige a sua atenção, por isso que eu vou falar disso. O alcoolista, quando todo mundo começa a encher o saco dele, vou falar bem mais claro, tá? Quando começa todo mundo a encher o saco dele para ele parar de beber e ele ainda não reconheceu que ele precisa parar de beber, ele pode começar diminuindo o consumo de álcool simplesmente para reduzir os problemas que as pessoas estão enchendo o saco dele. Mas ele ainda não achar que precisa parar de beber. Ele pode pensar coisas do tipo,
eu vou dar um tempo do álcool, mas é por causa de você. Eu mesmo não vejo problemas em continuar bebendo, mas eu só vou parar um pouco de beber porque você está me enchendo o saco. Ele pode tentar jogar a responsabilidade para você. Não assuma a responsabilidade por parar de beber, essa responsabilidade é dele. Mas você pode, sim, expressar as suas preferências. Eu prefiro que você não beba, os seus valores de vida. Olha, eu gostaria de poder contar mais com você, é assim que eu imagino um relacionamento, é assim que eu imagino uma família. E você pode deixar claro que são escolhas que ele está fazendo. São escolhas livres, porque a liberdade alimenta a motivação própria. Então, olha, eu tenho minhas preferências, eu tenho meus valores e eu apoio com convicção que você pare de beber. E você pode até ir além, agradecer a tentativa. Agradecer a tentativa, reconhecer o positivo, porque daí você está alimentando a sobriedade com esse comentário. Um mero comentário que você faz. Olha, acho inclusive muito legal que você está tentando parar de beber. É uma escolha sua, realmente eu prefiro que você não beba. E assim, se for esse o caso, se o alcoolista parou de beber, mas ele diz que ainda ele faz isso por você, não é por ele, isso pode evoluir para 3 caminhos diferentes. 3 caminhos diferentes. Ele pode evoluir para uma motivação própria dele, ele pode começar a perceber motivos próprios para permanecer sóbrio. E isso é o top, é o que a gente mais gostaria que acontecesse, mas agir com muita pressão dessa forma acaba dificultando, virando um obstáculo, mas pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é ele só estar fazendo um teste frágil para ficar sóbrio, que é do tipo assim, vou diminuir um pouco o tanto que eu bebo, porque estão me enchendo o saco, mas eu também estou em dúvida se não é legal eu parar de beber. Ele faz um pequeno teste frágil, que não vai ser tão consistente. É possível que ele aprenda com esse teste, é possível que ele desenvolva, ele suba alguns degraus da sobriedade, mas ainda não é uma grande mudança. De novo, lembra no começo o que eu disse? Não ser uma grande mudança não significa que não é mudança nenhuma. 1 é maior que 0. Ok, foi uma coisa a mais. Dá para aprender com isso, você pode aprender, ele pode aprender com isso, se estiverem atentos a isso. Agora, tem a terceira possibilidade, que é a pior. Se você fizer muita pressão para o alcoolista parar de beber e ele aceitar a sua pressão e não fala nada, numa passividade, uma submissão, assim, ele vai te obedecendo, ele se esforça até para suprir essas demandas externas, né, para obedecer o que as pessoas pedem para ele, mas por dentro ele vai alimentando um ressentimento, ele vai alimentando um estilo de vida que não é o dele, e que ele não sente que ele fez parte dessa decisão, ele começa talvez a se sentir meio rejeitado ou revoltado, e depois isso vira uma revolta muito maior, ele se rebela e daí o tombo é maior. Então esses são alguns dos motivos que eu sempre falo aqui, que eu sei e eu acredito que é interessante você ter o desejo de que ele pare de beber. Só que a forma com a qual você vai levar isso a acontecer precisa também ser feita de uma forma boa, uma forma consistente, uma forma que dê sustentação a longo prazo. Simplesmente uma pressão externa, obrigando o outro a fazer isso, tende a ficar um pouco mais frágil e levar esses contextos que eu estou te dizendo. E daí, quando ele aceitar ajuda, você está com uma base mais fraca, aí vai ser mais difícil para você, vai ser um trabalho maior para você e talvez existam mais tropeços do que precisaria acontecer. E olha, mas eu não estou dizendo assim que sempre vai ser um mar de rosas, não. Né? Mesmo se você agir diferente, é importante que você perceba algumas coisas. Pedidos de ajuda, interesses na mudança, para qualquer pessoa, em qualquer mudança da vida, nessas mudanças de vida é normal existir, ainda mais quando é um comportamento que causava prazer, como beber. É normal ter um dilema em relação a isso. A pessoa passar por uma fase de dilema mesmo. Eu quero ajuda, mas eu realmente não sei se eu quero tanto. Ou ele fala para você um dia que ele quer parar de beber, isso é verdade, ele pode estar sendo sincero naquele momento. Mas daí, num outro dia, teve um desafio ou algum obstáculo que ele não previu, e daí ele começa a não querer mais tanto parar de beber. Isso pode fazer parte da mudança de qualquer comportamento. Igual quando você está começando a fazer alguma coisa nova, algum novo hábito, igual qualquer outra pessoa. Né? Que no alcoolismo é mais marcante, mas é um processo normal. Por quê? Quando começa a mudar, quando o alcoolista começa a ficar sóbrio, ele vai começar a sentir
os prós e os contras de ficar sóbrio. E isso pode causar uma relutância inicial natural, que não necessariamente é um sinal ruim, e podem inclusive ser os primeiros sinais de algo muito bom que está surgindo. O alcoolista, muitas vezes, tá? E essa é uma dica que eu dou que vai valer para algumas pessoas. Se você já acompanha o alcoolista há muito tempo, você já deve ter percebido algumas fases diferentes. E uma armadilha que existe é você achar que ele está muito contente, muito confiante que vai parar de beber. Sabe? Ele está muito tranquilo. Parar de beber não é um passeio no parque. É incômodo, gera um desconforto até conseguir manter isso bem estabelecido. Se ele não está um pouco relutante, se ele não está um pouco inseguro, é estranho. Entende? Porque é natural que ele fique desconfortável com a mudança e fique um pouco relutante no início, porque daí que significa que ele está realmente pensando em mudar. E olha, eu quero te alertar para mais algumas coisas. Que é importante, me perguntam muito isso. Quem bebeu por muito tempo, tá? Às vezes o alcoolista, quando ele para de beber, ele pode ficar um pouco chato, um pouco desagradável, um pouco mais difícil de conviver, um pouco mais irritadiço no começo. Principalmente em algumas situações especiais, mais desafiadoras emocionalmente. Por que isso acontece? Porque quem bebeu por muito tempo e muito frequentemente, pensa bem, ele vai perdendo, ele está sempre ele esteve muito tempo da vida dele entorpecido. Então ele vai perdendo um pouco a habilidade de lidar com as sensações, os sentimentos, com o tempo livre, com o lazer. Então é natural que ele tenha um pouco de... Ele estava meio enferrujado, percebe? Viver sóbrio é diferente de viver embriagado. É diferente. É uma coisa nova, uma habilidade nova. Então isso, no começo que ele para de beber, é interessante você ter um pouco mais de tolerância. Tem gente que chama isso, né? Não sei se é uma palavra pesada ou não, mas tem gente que chama isso de porre seco. A pessoa passa a ficar meio irritadiça, meio irritada, meio chata mesmo. Porque o álcool sempre, talvez para essa pessoa, foi uma forma de lidar com os sentimentos, e daí ele pode encrencar um pouco com pequenas coisas, pode ser mais difícil para ele lidar com o tédio, algumas coisas do tipo. Saiba lidar com isso, tá? Se prepare para isso de uma forma positiva, porque saiba, às vezes, até se afastar na hora certa, para não começar a ficar contaminada com essa irritação, esse mau humor, para você também não começar a criar um ciclo de negatividade. Faça combinados com ele, como, por exemplo, ele não vai ficar irritado o tempo todo. É possível que em algum momento, em alguma situação, crie alguma possibilidade de você conversar um pouco com ele. E daí vocês podem levar com leveza isso. E poder fazer combinados sobre como você vai agir caso ele comece a ter um mau humor muito grande ou algo do tipo. Porque esse mau humor também pode ser até vontade de beber, que ele esteja lutando contra essa vontade de beber. Então isso pode ser até positivo. Olha, se ele está se mantendo sóbrio, nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, ele está merecendo um voto de reconhecimento. Né? Nesse começo, olha, ele tá passando por esse desconforto e continua seguindo firme sem beber. Então, cara, por mais que tá chato aqui, a gente está andando para um lugar legal. Então você pode combinar com ele o que você vai fazer nessas horas, por exemplo, se ficar muito desafiador. Se você vai se afastar ou se daqui a pouco você vai convidar algum amigo em comum para conversar, enfim, fazer algo com ele. Tenham ideias para esses tempos difíceis, né? Você pode se programar antes. Isso que mostra o respeito, né, que você tem pelo problema. Você vai se planejando antes, você vai aumentando o seu repertório sobre como lidar com as situações. E agora vem algumas ideias importantes, tá? Também muita coisa que eu acho que é importante nessa live de hoje. Vem cá, olha só, se ele estiver aceitando ajuda, beleza, ele está aceitando ajuda, é legal você apoiar positivamente, isso vai acelerar o processo, isso vai deixar mais forte a sobriedade dele, isso vai diminuir as chances de recair, vai acontecer tudo isso se você conseguir apoiar de uma forma positiva. Agora, você tem alguns pré-requisitos, você sempre precisa estar atenta a alguns fatores, 2 principais. O primeiro fator deles é o que é que você está reforçando conforme você está ajudando ele? Será que você está ajudando ele, alimentando a sobriedade? Ou será que você está, daqui a pouco, resolvendo problemas que ele poderia resolver, deixando ele numa zona de conforto? Então, precisa existir uma dicotomia. Tem 2 extremos que precisam ser equilibrados.
A ajuda que você presta para ajudar a pessoa a crescer não pode ser grande demais a ponto de deixar ele sem autonomia. Você tem que facilitar que ele ande com as próprias pernas, certo? Facilitar que ele ande com as próprias pernas. Então tem que ter isso claro. E agora, a outra coisa importante que você precisa estar atento é o seguinte, os seus limites pessoais. A arte de fazer o alcoolista que você ama parar de beber começa por aqui. Se alguém começa a falar assim, Vitor, eu não sei nem qual é o meu primeiro passo. O primeiro passo é você aprender. Aprender. Se você não sabe o seu primeiro passo é aprender. E a primeira coisa que você vai aprender é ajudar o alcoolista, é uma escolha livre. Você pode ajudar se você quiser, mas você pode não ajudar se você não quiser. Cada uma dessas decisões vai ter o seu preço, mas você precisa cuidar dos seus limites pessoais, e eles são só seus. Os outros podem colaborar? Podem, mas você tem que priorizar os seus limites pessoais, os seus autocuidados. Você tem que priorizar os seus sentimentos. Para você não se colocar numa situação muito frágil, excessivamente frágil, em que você esteja assim, ó, mal, a sua vida está horrorosa e você está ali ajudando ele. Aí vai começar você nutrir ressentimento, você nutrir ódio, raiva, rancor. Então calma, se você não cuidar de você primeiro, dos seus sentimentos, você pode ser que deixe ele com direitos demais, enquanto você fica com direitos de menos. E é o equilíbrio que gera o crescimento. Você precisa ficar relativamente confortável. Né? Se relacionar com uma pessoa nem sempre é confortável. Muitas vezes é uma questão de compromisso que a gente assume com outras pessoas para viver bem. Agora, o que você precisa para ficar relativamente confortável? Você tem que ter claro na sua cabeça o seguinte, eu acho que ajuda muito pensar assim, qual é o seu porquê? Por que você está fazendo isso? Por que você está ajudando o alcoolista? Por que você está com essa pessoa? Por quais razões só suas você está nessa? Sem terceirizar a culpa, sem dizer que você é obrigado a isso. Mas pare e olha você, no seu íntimo, olha para dentro e pensa. Que motivação ligada à vida está me levando a ajudar essa pessoa? E se norteie a partir disso, porque você vai se refletir melhor sobre qual o seu objetivo. E daí você vai ficar claro assim, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque você quer. Não terceiriza isso, senão você vai se perder. E por que você quer? Pare e pensa. Alguma coisa em você faz você querer. Então pare e pense nesse seu motivo. Outra forma de você se deixar confortável, mais confortável na relação é você refletir antes. Tá, eu estou ajudando porque para mim é importante. E o que eu quero com isso? Qual o meu objetivo? Até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposta a me comprometer com esses objetivos? Até que ponto eu não estou disposta a me comprometer? Se você decidir que não vai tolerar tropeço nenhum por parte do alcoolista, você precisa definir para você o que você vai fazer caso ele tropece. Né? Mantenha as suas atitudes sob a sua responsabilidade, sobre as suas decisões são suas. Né? Então é bom refletir antes para você se sentir mais confortável. Tá, porque daí você não está mais na mão dele. Você está colaborando, você não está na mão de ninguém. E eu quero que fique claro, assim, ó, se relacionar é correr riscos. Ajudar o alcoolista também é correr riscos. Não enxergue como perda de tempo caso não evolua na velocidade que você gostaria. Você está fazendo um investimento de tempo e energia num objetivo seu. E daí as pessoas estão me pedindo, Vitor, dá um exemplo disso. Você pode dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo que já me falaram recentemente. Olha, eu vou ajudar o alcoolista que eu amo, porque, olha, meu marido, estou ajudando ele, eu vou continuar ajudando ele, eu vou continuar me relacionando com ele. Mas, estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser esse, não faz sentido eu dizer o que é importante, quais são os seus valores e quais são os seus limites. Isso precisa vir de você, mas eu vou dar um exemplo, porque estão me perguntando. Mas, por exemplo, eu sei, enquanto ele estiver fazendo um tratamento médico, eu vou ficar com ele, senão eu vou me separar. Entende? Ou, eu vou ajudar ele mais tempo. Agora, se ele me trair, aí eu não vou mais ficar com ele. É obrigatório ser assim? O certo e o errado? Não existe certo e errado. Existem os seus valores, as suas necessidades e o seu compromisso com você mesma. Aí você que tem que definir
O que te deixa confortável nisso? E se responsabilizar por esse seu conforto, porque daí você vai estar cuidando de você e cuidando para ajudar de formas positivas também. Sem tirar da cabeça que se relacionar não é fácil, viu? E a gente precisa ter um equilíbrio, uma flexibilidade para poder fazer um relacionamento ficar bom para nós e para quem a gente se relaciona. Porque existem várias formas de você contribuir ou acelerar o processo de mudança do alcoolista. Mas existem inúmeras formas também de você desacelerar e dificultar o processo da mudança dele. Então você precisa assumir se você deseja se comprometer nessa trajetória. Quanto mais você se comprometer em fazer a sua parte direito, mais resultado você tende a ter. Mais chances você tem que o alcoolista pare de beber. Se comprometer é o quê? É assumir que isso é uma decisão sua. E que, por ser uma decisão sua, exige a sua responsabilidade de procurar entender as melhores formas de fazer e não agir das formas que vão atrapalhar. Percebe? E é o seguinte, ações sem compromisso, às vezes a pessoa está lá meio empurrando com a barriga. Eu estou aqui porque eu sou obrigada, Vitor, eu não tenho coragem de me mexer, então eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não vou respeitar isso daí, eu vou fazer da minha cabeça, eu não vou nem querer saber como é que faz, como é que deixa de fazer. E daí o que vai acontecer? Você vai ter menos resultado, você vai ter mais frustração caso não dê certo, você vai acabar numa situação que você não previu, porque você não pensou antes. Então é importante ter isso, claro. Agora, a terceira forma de se sentir mais confortável é o seguinte, faça combinados claros. Agora você já definiu o seu porquê, você já definiu o seu como você vai fazer, o compromisso que você vai ter, e agora é o terceiro. Está muito mais claro para você isso, né? Isso é uma atitude de olhar para dentro. Você vai negociar com eles atitudes que contribuiriam para você ficar mais confortável. Do tipo assim, você precisa oferecer ideias que ele aceite topar, né? Que ele aceite negociar com ele. Por exemplo, se você acha que é importante, se você acha que isso é fundamental, que ele faça um tratamento psicológico, então você pode colocar isso como um combinado. Olha, eu me sentiria muito mais confortável se determinadas coisas acontecessem. Ou eu me sentiria muito mais confortável. Daí você tem que ter esses combinados claros. E a arte mora aí, é a arte de você viver daí, né? Aí se essa parte estiver difícil para você, e para a maioria das pessoas vai estar, porque não é fácil, use o seu tempo pensando nisso também. O que você vai fazer? O que te deixaria mais confortável? Porque às vezes a pessoa fica tão mal, você está ali vivendo com o alcoolista tão irritada que você nem sabe o que te deixaria mais confortável, nunca nem pensou nisso. E daí não consegue oferecer isso de uma forma que vocês possam negociar, né? E uma sugestão que eu te dou, se você vai estar sempre focando em relação àquilo que você está alimentando no alcoolista, né? Estou alimentando a sobriedade ou estou alimentando a passividade nele? Então, se você está focada nisso, você vai perceber que para isso dar certo, você precisa condicionar alguns apoios, dar algumas recompensas, quando ele tiver alguma amostra clara de comprometimento por parte dele. E isso também é um processo de você ter clareza. Por exemplo, se ele fizer coisas que te deixem mais confortável, ele ganhou pontos com você. E ele merece algum reconhecimento por isso. Se você levar isso dessa forma, você vai estar começando a facilitar o caminho dele ficar sóbrio. Ele conhecer mais fácil e ele poder seguir e te deixar mais confortável também. Porque daí você facilita que ele te deixe mais confortável. E você não deixa ele na zona de conforto. Por exemplo, uma mãe pode não dar mesada para o filho enquanto ele está bebendo descontroladamente. Pediu ajuda, mas ele está bebendo. Ele ainda não merece dinheiro, por exemplo. Pode colocar isso para ficar mais confortável. Mas o conforto nem sempre é a saída. Às vezes você pode ficar confortável pelos motivos errados. Eu fico mais confortável se ele beber em casa. Não, Nina, não. Aí você fere o primeiro princípio, que é recompensar a sobriedade e não recompensar o alcoolismo. Esse é o primeiro princípio, se você quer ajudar. É recompensar a sobriedade e não recompensar o alcoolismo. E tem mais uma coisa. Você precisa defender os seus direitos, mas nem tudo é direito seu. Nem tudo é direito seu. Se a gente pensar na ética do relacionamento com o alcoolista, que você quer criar uma ética agora, um hábito de relacionamento mais saudável, você tem que nutrir essa ética para você mesmo. Ética não é fazer o que é fácil. Ética é fazer o que é certo. Né? Não é seu direito, por exemplo, dar remédio escondido para o alcoolista. Não é direito.
Por quê? Está desrespeitando a pessoa. Agora, fazer aquilo que ele já disse que não aceita que você faça, ele precisa dar consentimento para suas formas de ajuda. Ele não é obrigado a fazer as coisas do seu jeito. Assim como você não é obrigado a fazer as coisas do jeito dele. Aí a gente vai alimentando um ambiente com uma ética diferente, com uma cultura diferente. Certo? Vou acelerar um pouco. Agora eu vou te dar algumas dicas iniciais para essa fase, umas dicas valiosas, tá? Para essa fase inicial de recuperação. Quando a pessoa parou de beber há pouco tempo, tá? Vou te dar algumas dicas iniciais. Tá lá em casa, ele começou a parar de beber, o que você faz com ele? Tá? Bem diretas assim. Mas antes de eu dar essas dicas diretas, eu gostaria de pedir uma coisa. Se você está me assistindo aqui, ao vivo, ou até depois do gravado, comenta para mim se você está começando a me acompanhar agora, ou se você já me acompanha há mais tempo. Se é uma das suas primeiras lives, se você está começando a me acompanhar agora, coloca hashtag novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. E aperta no curtir ou no coraçãozinho aqui, porque isso me ajuda a perceber se esse conteúdo está sendo útil e interessante para você. Certo? Tem mais uma forma de me ajudar e de me deixar muito mais motivado a trazer mais conteúdos que você pode fazer também, que é você encaminhar para outras pessoas. Né? No Instagram tem um aviãozinho que você pode clicar e selecionar outras pessoas para assistirem a live, ou também você pode compartilhar no Facebook, marcar as pessoas nos comentários ou no YouTube também. Você pode se inscrever no canal, isso me ajuda muito. É muito legal para mim, eu fico muito feliz de ver são recompensas, são reforçadores ao meu comportamento de estar trazendo esses conteúdos para você. E assim, eu vou dar essas dicas agora da fase inicial de recuperação, que é o seguinte: ao invés de perguntar como é que ele está, como é que você está? E aí, tá 3 dias sem beber, e aí, como é que você está? Em vez de fazer essa pressão, estimule a atividade. Pergunta o que ele vai fazer. O que ela vai fazer? E aí, o que você planejou para o final de semana? Vamos fazer alguma coisa? Vamos passear? Vamos visitar a tia Gertrudes? Ou ter ideias, né? Você já tem ideias. O que vamos fazer? Pensando que é o seguinte, ajudando ele a se manter ocupado. Né? Não, mas cuidado com o seguinte, não presuma que você sabe sempre o que é melhor para ele. Vamos agora fazer um exercício aqui em casa, porque isso aí vai te deixar se sentindo melhor. Aí ele diz, não quero fazer isso agora. Aí você, não, você tem que fazer isso. Cuidado. Sem pressão, vai convidando, porque daí ele vai aprendendo também, aumentando o repertório dele. Tem que pensar no alcoolista, a hora que ele para de beber, como uma pessoa que está meio enferrujada. Então vamos aos poucos aumentando o repertório de atividades, daqui a pouco ele vai começar a descobrir o que ele gosta, ele vai começar a gerenciar melhor o tempo e as emoções. Fazer isso melhora a qualidade do relacionamento e vai ajudando também ele a viver melhor em sobriedade. Outra coisa importante, tá? Outra dica, segunda dica, que é a seguinte: se interesse por como ele está se sentindo. Às vezes a família cria uma fobia. Eu não posso saber o que ele está sentindo porque eu tenho um pavor que ele diga que ele está com vontade de beber. Cara, se ele não puder nem falar isso, ele vai guardar isso, ele não vai pedir sua ajuda quando precisar. Se interesse, demonstre empatia pelos sentimentos dele. Ele pode dizer para você, olha, está difícil ficar sem beber, converse sobre isso. Às vezes só de desabafar isso pode ajudar a diminuir. Converse, se interesse por como ele está se sentindo. Ouça os medos que ele tem, aumentem a profundidade aos poucos o relacionamento de vocês, aumenta a profundidade do relacionamento. Porque isso vai ajudando ele a se distrair, a desabafar, enfim, esteja por perto, sem bancar detetive. Terceira dica é a seguinte: tenha contatos para o caso de necessidade. Tenha contatos. Crie ou envolva uma rede de apoio. Você pode fazer isso já até, antes dele parar de beber. Você pode começar a procurar na sua região psicólogos, psiquiatras, grupos de ajuda mútua, para você já começar a manter um relacionamento com uma rede de apoio. Se o alcoolista que você ama já está em tratamento, se envolva, na medida que os profissionais ou as pessoas que estão ajudando permitirem, que você faça parte, que você tenha um número de telefone dessas pessoas para pedir ajuda caso aconteça alguma recaída, alguma coisa. E pode ser que o alcoolista que você ama se abra mais fácil para outra pessoa da sua rede de apoio do que você. E não leve isso para o pessoal. Às vezes é até um sinal de que ele se importa muito com você. Então, ter essa rede de apoio ajuda muito, te deixa mais confortável. E é uma coisa que você pode fazer já, independente do que está acontecendo. Certo?
Outra coisa interessante, quarta dica aqui que eu dou é a seguinte: tem um plano para recaídas. Um plano para recaídas. Principalmente durante o primeiro ano de sobriedade, primeiro ano dessa conquista, dessa mudança, mais talvez nos primeiros meses, mas aí não, a estatística não interessa, mas no começo é mais difícil. Pode ser que existam alguns tropeços. Poxa, ele estava aí um mês sem beber, ele bebeu um dia. Calma, respira fundo, tenha planos sobre como vai lidar com isso. Porque o que acontece? Se ele tropeçar um dia, ele pode acordar no dia seguinte e voltar a se esforçar para ficar sem beber. Legal, foi só um lapso. Não é legal do tipo assim, tá, era melhor não acontecer, mas assim, isso não vai tirar o que tem de bom que está acontecendo. A gente vai seguir focando no que é necessário para continuar crescendo. Né? Então tenha claro para você, e daí tenha claro para você também, como eu falei antes, se você vai querer entrar nessa batalha, né, com o alcoolista. Porque para ele também é uma batalha, para ele também é uma guerra a ser vencida. Se você vai querer estar junto com ele, ou até que ponto você vai estar junto com ele. E tenha planos para como é que vocês podem fazer, ou por exemplo, algum tipo de combinado. Tem gente que combina, eu já vi isso acontecer bastante vezes. E é só uma ideia, tá? Você vai ter que ter a criatividade para adaptar isso. Mas é o seguinte, tem gente que combina, olha, se você recair, olha, beleza, a gente está junto, eu estou junto contigo nessa, e se ele está topando que você ajude, vocês podem combinar coisas do tipo assim, olha, se você tropeçar, ou antes de você tropeçar, se você achar que está numa situação de muito risco, a gente pode pensar numa internação antes de você recair ou logo depois. É um combinado, tá? É um combinado. Podem existir outros tipos de combinados, mas ter combinados, olha, aos poucos, conforme você vai conversando com essa pessoa, vai surgindo mais chances de fazer esse tipo de combinado, caso haja algum tropeço. Mas eu aconselho que se você for fazer algo assim, que você pensar numa internação ou pensar até num remédio, que você faça isso sempre com a ajuda da rede de apoio, que tem algum profissional envolvido. Se for remédio ou internação, que tem um médico, psiquiatra de preferência envolvido. Agora, tenha compromisso, se você quer ter resultado, tenha compromisso com o que você vai fazer, mas um desapego saudável, né? Porque tem gente que fica com muito ódio, muita raiva das recaídas. Pensa o seguinte, é um processo dele que ele está passando. Cuida com os pensamentos catastróficos de alguma possível recaída, porque eles atrapalham muito. Por exemplo, às vezes o familiar tem pensamento catastrófico, assim, do tipo, se ele recair, quer dizer que ele nunca mais vai melhorar. É uma previsão do futuro catastrófica que não é bem assim, né? Não tem como ter certeza disso, né? Agora, outras previsões que você pode fazer caso ele tropece, do tipo assim, começar a ler o pensamento do outro. Olha, se ele teve um lapso agora, quer dizer que ele sempre mentiu para mim, que ele não se importa comigo. Ou você pode começar a personalizar, do tipo, ele prefere o álcool do que eu, é por isso que ele tropeçou. Então, é mais complexo do que isso, certo? O pensamento mais adaptativo seria o seguinte, pensar que, olha, ele tem um problema com álcool, que esse problema com álcool justamente faz ele ter distorções de pensamento que levam ele a achar que o álcool é mais interessante que outras coisas que são mais valiosas da vida dele, né? Esse é o alcoolismo. Agora, o que ele pensa e sente, ou o que ele diz para você, não significa que é o que você é, né? O seu valor não é definido pelo resultado que tem com ele, né? Não é o seu valor como pessoa que se define por esse tipo de coisa. Ele mesmo assim, mesmo tendo um problema, ele é responsável também. Ele é responsável por se esforçar mais, né? Ele poderia possivelmente se esforçar mais. E quanto mais você focar a sua atenção em formas mais produtivas de lidar, menos dano vai ser causado para você e para ele, certo? E outra, recaídas são oportunidades de aprendizado. Tem uma live só sobre recaídas, eu não vou falar muito disso, mas agora eu vou falar sobre a coisa mais desafiadora e que, assim, só os fortes. A partir de agora eu quero que só os fortes me acompanhem, tá? Se você ainda está em dúvida, se você quer ajudar, se você não está muito interessado em fazer o alcoolista parar de beber, talvez essa parte vai te incomodar um pouco mais, porque a gente vai aprofundar um pouco mais alguns problemas, tá? Então, eu te dou essa chance de você poder decidir agora se você quer aprofundar um pouco mais ou se você quer manter na superfície. Porque agora eu vou falar de alguns medos secretos do familiar e medos secretos
do alcoolista. Medos secretos muitas vezes são pontos cegos, que a gente não sabe que tem, né? Que você talvez não saiba que tenha. E a hora que eu falar sobre eles, você vai talvez até dizer que não tem esse medo, mas ele, por ser um medo secreto, você precisa parar para pensar se isso aqui faz sentido e onde é que isso se encaixaria, se você tem que fazer esse exame de detetive, de pensar se isso acontece com você. E é o seguinte, cuidado com os ganhos secundários. O que é um ganho secundário? Ganho secundário é uma espécie de prazer que a gente tem numa situação que não era para ter aquele prazer. Tipo assim, a pessoa vai lá e bebe porque ela quer sentir um prazer de beber. Mas quando ela bebe e dá problema, a família começa a cuidar dele mais. Aí ele tem o ganho secundário de receber mais amor da família. Isso é um ganho secundário. Um ganho secundário, por exemplo, é uma pessoa que mente que está doente para ganhar um atestado de saúde para receber um dinheiro indevido. Isso é um ganho secundário. Né? Agora vamos ver, tem alguns ganhos secundários que a família pode ter. Eu vou falar primeiro da família, tá? Depois eu vou falar do alcoolista. Porque esses ganhos secundários, eles são secretos, às vezes até você não percebeu eles, e eles, cara, eles podem ser a âncora que está te travando para causar a mudança que você deseja. Primeiro ganho secundário que dá na família de ter um problema com o alcoolista é uma sensação de contribuição. Pode vir uma sensação agradável de se sentir importante e colocar expectativas demais na autoimagem de ser a salvadora da pátria. Poxa, enquanto eu estou aqui ajudando ele, eu sou a mártir, eu sou a pessoa, eu sou aqui a maravilhosa, sou a pessoa que está sempre sendo necessária. Então, quando começar a melhorar, pode ser que isso me incomode, porque eu fico viciada na sensação de estar ajudando alguém. Então, quando essa pessoa começa a não querer ou não precisar da minha ajuda, isso me fere muito, por causa do ganho secundário de se sentir importante. Não se julgue se isso acontecer, mas cuida para que isso não te jogue para o buraco. Outro ganho secundário da família. Vou falar de 3. O segundo é o bode expiatório. O alcoolista, quando está dando problema, ele vira o mais problemático. E isso gera um alívio comparativo no resto da família. Aí os problemas da família parecem que não são nada perto dos dele. Então, conforme ele para de dar problema, podem aparecer outros problemas que estavam sendo varridos para baixo do tapete mesmo. Do tipo assim, conflitos com outros familiares. Por exemplo, uma mãe ou um pai podem ficar muito focados no alcoolismo do filho porque eles estão com medo de olhar para dificuldades do casamento deles. Pode acontecer isso. Ou se for o esposo, por exemplo, e a esposa está sempre ali atrás do esposo para ajudar ele e tal, e isso gera um certo alívio, porque o esposo é um problema. E quando ele é o problema, ela não precisa olhar para como é que está a vida dela. Ela não precisa se preocupar, ou ela tem uma distração de que ela não está fazendo as coisas que ela gostaria de fazer e que a vida dela está insatisfatória. Então, conforme vai melhorando, vem aquele medo secreto de que, poxa, agora eu vou ter que olhar para os meus problemas, daí pode começar a encrencar no meio do caminho. Porque daí é como se fosse mais fácil ter ele doente. Medos secretos. E o terceiro, se ele melhorar, poxa, se o meu marido melhorar, se o meu filho melhorar, será que ele vai se afastar de mim? Será que o meu esposo, se ele melhorar do alcoolismo, ele vai me largar? Será que o meu filho ele vai embora se ele melhorar? Pode ser um medo secreto esse, que bloqueia tudo, certo? Agora, ganhos secundários do alcoolista em se manter doente, se manter mal. É o seguinte, alguns ganhos secundários ou medos secretos, tá? Que o alcoolista pode ter, que você sacar isso daqui vai te ajudar muito também, porque como são medos secretos, tanto do familiar quanto do alcoolista, eles são algumas distorções do problema, né? É claro que o problema do alcoolismo é o pior. Esses são medos. Medos não precisam necessariamente ser baseados na realidade, mas são medos. Medo porque é medo. Mas você pode tê-los, o alcoolista também pode tê-los. Por exemplo, alguns medos, algumas encrencas, minhocas na cabeça, se quiser chamar assim. É o seguinte, o alcoolista pode achar que agora que ele começou a parar de beber, vão começar a esperar coisas demais dele. E ele pode começar a pensar, poxa, agora eu vou passar, se eu ficar sóbrio, eu vou começar a ter muito mais deveres e menos direitos. Eu não vou aguentar a pressão. Ele pode começar a ter esse tipo de medo secreto, que impede ele de buscar o objetivo da sobriedade. Ou outro, vou falar 3 também, o segundo. Ele pode começar a achar
que por ficar sóbrio, ele está perdendo a liberdade, não só direitos, mas a liberdade, a autonomia. Se você começar a tentar ajudar ele pode ter medo de que agora você vai começar a pressionar demais e ele não se sente ainda pronto ou capaz, ou ainda não decidiu tanto assim. E daí ele pode começar a alimentar pensamentos, medos secretos do tipo, será que eles querem que eu pare de beber porque eles acham que é fácil parar de beber? Será que eles querem simplesmente me controlar? E daí esse tipo de medo, esse tipo de pensamento que não é necessariamente realidade, pode fazer ele resistir mais. E o terceiro é o seguinte, e esse às vezes é difícil da família entender, mas quando entende dá uma evolução muito grande, que é o seguinte, assim como você talvez possa ter medo de perder o amor do alcoolista caso ele melhore, o alcoolista também pode ter medo de perder o seu amor se ele parar de dar problema. Também pode ter medo. Olha, ainda mais se a família é muito desligada, se eles só conversam ou só tem interações quando a bomba está explodindo, ele pode começar a ter um medo secreto, talvez secreto até para ele, de que as pessoas vão começar a ignorar ele. E pode ser que isso aconteça, ele começa a ficar sóbrio, parou de dar problema, e daí perde a atenção, aí perde o amor, o amor percebido da família, e daí pode ser que ele comece a tropeçar para chamar, daí fala assim, ele bebe para chamar atenção. Então pode ser que ele tenha esse medo secreto de, será que eu vou perder o amor das pessoas que eu amo se eu parar de dar problema? Será que eu vou ser capaz de conseguir ter interações mais positivas? E aí isso manter ele bebendo, para chamar atenção, porque receber amor é uma necessidade. Né? Todo mundo precisa de amor, de reconhecimento. Então, como é que resolve isso então? É você fazendo justamente o oposto. Dando amor quando ele está sóbrio e sutilmente, gentilmente, amorosamente, se retirando de uma forma sutil quando der um problema. Não é indo embora, não é abandonando. É você sutilmente não recompensando, não reforçando quando ele estiver dando problema. Você resolveu o problema, mas a gente tem um problema para resolver. Agora o amor mesmo, o afeto, o reforço, as recompensas, vem mais quando está sóbrio. E daí vai alimentando mais o relacionamento. A pessoa parou de beber, poxa, mas eu estou muito magoada com ele. Poxa, ele bebeu durante tantos anos. Mas, cara, agora que ele está sóbrio, faz aquela forcinha a mais. Faz aquele esforcinho a mais para alimentar a relação na sobriedade. Aí esse medo secreto vai começando a se diluir e aí vai ficando mais fácil ficar sóbrio. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Esses medos secretos? Parabéns para quem se manteve na live. Eu sei que o que eu estou dizendo agora é um pouco mais profundo, é um pouco mais desafiador de perceber, mas realmente eu acho que também vai trazer mais resultado, né? E esse comprometimento, essa coragem que você teve de assistir a live, essa parte final que eu alertei, certamente mostra muito sobre você e sobre o que você está disposta a fazer para melhorar a sua própria vida. E eu quero te parabenizar por isso, porque eu sei que para muita gente o que eu disse pode ser um pouco dolorido mesmo. Mas se você quer crescer, isso vai te ajudar a crescer, passar por isso. E é o seguinte, se você gostou dessas dicas, tem muito mais dicas. Várias vezes por semana eu gravo áudios bem diretos sobre alguma sacada, alguma dica do dia a dia, alguma dica prática, assim, de poucos minutos, coisa rápida, assim, às vezes 5, às vezes 10 minutos, que eu gravo um áudio falando sobre uma dica. E você pode encontrar isso gratuitamente no meu canal do Telegram. Né? O canal do Telegram, que parece o WhatsApp, o aplicativo que você recebe conteúdos meus. Às vezes eu posto lá a gravação de uma live, às vezes eu posto lá algum texto que eu acho interessante, que eu acho que vai te ajudar, às vezes eu posto algum áudio com uma dica prática do dia a dia. Então, acesse o meu canal do Telegram, que você vai ter acesso gratuitamente a todo esse conteúdo que eu tenho feito por lá também. Para entrar no meu canal do Telegram, você pode ir lá no Telegram e pesquisar Amor contra o Alcoolismo, você vai achar o meu canal, ou me manda uma mensagem falando, Vitor, quero o link do Telegram, que eu te envio esse link. Certo? Hoje é sexta-feira e vai ter o episódio número... hoje é quinta-feira, calma aí, hoje é quinta-feira. E amanhã vai ter o episódio número 10, que é Como proteger os filhos do alcoolismo. Muita gente fica, poxa, Vitor, mas eu preciso proteger os meus filhos são a minha prioridade. Eu vou te falar amanhã só sobre como proteger os filhos. Para quê? Para que eles sofram menos, para que eles tenham menos sequelas emocionais com o alcoolismo, independente do que aconteça, eles possam ter menos sequelas emocionais, para que reduza também as chances dos filhos terem alcoolismo
E se você também foi filha ou de uma família que tinha alcoolismo, os pais tiveram alcoolismo, também você vai entender algumas coisas que acontecem e algumas coisas que podem ser feitas para você também proteger a sua família hoje, mesmo que hoje o problema do alcoolismo já não esteja tão evidente. Então, amanhã vai ter uma live sobre como proteger os filhos do alcoolismo. Às 10 horas da manhã, de segunda a sexta, estão tendo lives. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!